Sejam bem-vindos a mais um Pavê e Ouvir, o podcast que tem orgulho de não ter eleito ninguém que fala que vacina passa AIDS. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Big Green Vegan. A Big Green fica na rua 1130, número 36, setor Marista. E comida feita com muito amor e sem crueldade. Agradecer também a Via 21 Representações, Leandro Baptista, para quem for procurar no Instagram, Nutrição Esportiva. E o convidado de hoje, ele é músico, bodybuilder e vereador eleito pelo Partido Cidadania. E eu já passo a bola pro Julinho. Marlos, muito obrigado pela sua presença, mano, velho. Muito bom e um privilégio nosso ter você aqui, cara. E a gente sempre começa da mesma forma, né? Qual a história do Marlon, né? Como ele se interessa pela música, como ele se torna um Marlon Barco e depois se torna um Marlon Teixeira, vereador de Goiânia. Conta um pouquinho da sua história aí. Primeiro, parabéns aí, Pavel, Júlio, pelo podcast. Valeu. Cada vez mais audiência e sempre um alto conteúdo, um bate-papo foda, massa. Pode falar que foda, bom, né? Pode, aqui. Pois é, pessoal, mas assim, cara, é muito louco assim, toda essa história do músico até chegar como um vereador de Goiânia, né? Numa cidade de 1,5 milhão. Comecei assim, 17 anos, fui presidente do Grêmio Estudantil do Colégio Ateneu Dom Bosco. E ali começou a gente ver que a gente poderia realmente fazer a diferença. Ali eu percebi o quanto era importante o poder da ideia. Cara, o tanto que uma ideia, você realmente não tem fronteiras. E dali foi pro bairro. Meu pai sempre, assim, um cara que... Minha família sempre me ensinou, assim, essa questão de realmente ajudar o próximo. Então, assim, desde muito cedo, a gente teve essa pegada de realmente estender a mão, sabe? E a gente começou ali, meu pai, como presidente da associação do Parque das Laranjeiras. E a gente fazendo um corre tanto defendendo o que a gente achava que precisava ali no bairro, quanto nos bairros vizinhos. E aí ele começou a tomar gosto. Nesse meio tempo, a música, que meu pai teve influência da minha família, meu pai Elvis, Johnny Cash, essa galera toda. E ali a gente foi tomando gosto e curtindo, cantando em família, tocando em família. E foi duas paixões, vamos dizer assim, duas coisas que eu senti que estavam na minha essência mesmo, sabe? Quando eu falo na minha essência, é o seguinte, independentemente se eu vou subir no palco, eu vou fazer a arte, eu vivo de música, tá na minha essência. A partir do momento, independentemente se eu estou como vereador, porque eu não sou vereador, eu estou como vereador, as minhas atitudes de tentar fazer algo por alguém, isso está na minha essência, independentemente de cargo, eu sempre estive fazendo o meu corre e eu sempre vou continuar. Então foi mais ou menos assim que foi começando. Aí, nessa parte, vamos dizer, a parte da banda, né? A gente começou ali fazendo corre muito cedo. A banda já tem muito tempo, cara. Puta que pariu, agora fica até com vergonha. Tipo mas assim, falar a idade? A banda já deve ter, cara, tem muito mais, cara, muito mais de 10 anos, cara, mas muito mais. Eu fiz até um post, assim, que eu comprei essa camisa recentemente, aí eu falei, cara, eu tinha uma exatamente igual, foi a camisa que eu mais usei. Eu falei, cara, eu comprei essa camisa 18 anos atrás. Cara, eu vou te falar um negócio pra você. Rapaz, eu fiz um cálculo que de leve, tem uns 15 anos já. Caramba. Tem uns 15 anos. A gente fez... O Volúpia foi massa, cara, que a gente fez, assim, tudo errado, mas deu tudo muito certo, dentro do que a gente se propôs a fazer, a gente se divertiu muito. E é muito massa, cara, a gente poder fazer, inclusive até hoje, a galera chegar e perguntar da banda, isso é muito bacana. Mas foi assim, cara, começou com o quadro dos meus pais, eu não sabia tocar nada, sabe, nunca fiz uma aula, eu comecei a fazer uma teoria, mas logo parei, e comecei eu mesmo a querer compor as próprias músicas, né? Então começou mais ou menos assim, e eu era muito fã de Ramones, cara, eu achava muito massa o lance do Ramones, por exemplo, de falar assim, faça você mesmo. Do it yourself. Então, tipo assim, aí eu via, eu era muito cercado de amigos que ou curtiam punk rock ou curtiam heavy metal. E aí foi muito bom essas fontes, reunir essas duas fontes ali. E eu peguei do punk rock essa simplicidade, você poder fazer um som e realmente, porque quando eu vi a galera do heavy metal, cara, eles eram muito virtuosos. Era muito virtuoso. Falei, cara, eu nunca vou aprender isso aqui, cara. Nunca vou aprender. E também, não é que era preguiça, não. Eu vi que não precisava daquilo pra eu poder fazer a ideia que eu queria lançar, né? Sempre a questão da ideia, né?
E eu lembro que era massa demais, cara. O Ramones, o Johnny Ramones, assim, me inspirou muito a tocar, sabe? Da mesma forma que o Tom Iommi, por exemplo. Então, assim, eram os extremos, sempre nos extremos, assim. E foi legal, cara, essa mistura. Aí eu tinha do lado, por exemplo, o Maurício, que é da banda Senhores, que ali eu acompanhei o Senhores desde o começo, que era uma banda de punk rock daqui. E tinha ali do outro lado o Arizeira, que também era da galera do metal. Então foi, assim, muito massa. E a banda, cara, ela foi fluindo. A gente teve a primeira vocalista, que foi muito bacana. A gente tocou muito, cara, tocou muito mesmo. Mas o trem girou com a nova formação. E, cara, a gente fez um rolê muito legal em várias cidades do país, abrimos shows internacionais, fora aqui de Goiânia. E a gente só não pôde mais, cara, fazer um corre justamente por causa dessa questão da política. Porque há muito tempo eu já fazia um corre nesse sentido. E é o seguinte, cara, pensa, você quer viver de música, ou você mete a cara realmente pra fazer seu corre, ou você sai do país de repente pra tentar algo que era no meu estilo. Que o meu estilo era quase um underground do underground. É o Doom, né? Então assim, cara, já era difícil fazer o som normal do heavy metal, um punk rock. O nosso era o underground do underground. Mas assim, cara, a gente sempre foi muito bem recebido aqui nos festivais, sabe, assim, era... Porque a pegada de Goiânia, cara, até arrepio, cara, eu tenho muito orgulho, cara, de ser de Goiânia, cara. Porque o lance dos festivais aqui, cara, sabe, você possibilitar colocar um hip hop e uma banda de rockabilly, por exemplo, sabe? Cara, isso era muito legal de nós podermos, assim, desfrutarmos, assim, de vários tipos de som. Todo mundo, no começo, acho que era um pouco mais fechado, tinha essas pegadas, né, de antigamente. Que era segmentado, né? Demais, cara. Isso era normal, era no mundo inteiro. Só que Goiânia, cara, acho que foi um fenômeno nesse sentido, sabe? Eu acho que a gente deve muito aos festivais aqui de Goiânia. Teve uma participação muito importante de formação desse público. Inclusive, até a pandemia, eu tava comentando com a galera, cara, como é que vai ficar isso, né? Tipo assim, 2 anos sem nada, 2 anos sem renovação. Será que ainda existe público? Eu sei que uns malucos que nem nós vamos estar lá, né? Certeza. Mas assim, como é que vai ser tudo isso? Então, cara, é muito massa, cara. Tipo assim, o lance da banda, assim, é algo que eu tenho muito orgulho, porque era muita gente, sabe? Assim, acho que era muita gente. E eu ainda quero fazer muito ainda com a banda, assim, a gente tem planos. Ainda eu viajo muito na maionese. Mas Não, você quer falar? Assim, só pra fazer uma referência, assim, porque pra mim, o Marlon, assim, as duas coisas têm uma mesma relação, cara. Se você tá trabalhando com a música, ou você está dedicando a sua vida a ajudar as pessoas, enfim, que é o trabalho político, né? A essência do trabalho político é esse, é o pensar no outro, né? Os dois têm o mesmo princípio, na minha opinião. Você tem que ter dedicação plena e você está fazendo algo da sua essência, mas para o outro, de certa forma, né? Acho que o princípio básico das duas coisas é essa, né? O músico, o artista e tal, ele dedica o seu esforço, o seu conhecimento, o seu estudo, enfim, a sua emoção para oferecer algo para o outro. E o político, de certa forma, faz a mesma coisa, né? Ele pensa na coletividade, ele pensa no trabalho do outro. Então, assim, o trabalho é o mesmo, né? Assim, você tem que se dedicar plenamente das duas formas. Júlio, você falou que é algo que é essencial mesmo na arte. Mas eu vou te confessar um negócio, cara. Na política, de fato, eu tenho o compromisso de servir. A gente tá ali pra servir. Agora, eu vou ser sincero pra vocês. Na banda, cara, eu sempre fazia o trem muito pra nós. O negócio meio que deu certo, um ou outro maluco gostava e ia ver nossos shows, mas eu nunca fiz com esse pensamento de atingir. Não tô falando que isso é certo ou errado, mas eu tinha muito disso. Eu lembro que tinha músicas nossas, cara, que muita gente fala assim, não, cara, isso não vira não. E de repente, quando a gente chegava no palco e tocava aquele som, dava aquela conexão com a moçada, e isso era muito massa. E é legal também você ter essa liberdade de também fazer algo como banda, que eu falo assim, cara, faz seu som. E a arte por si só é muito interessante você trazer o que é seu. Mas eu entendo quando você fala do artista, de levar a arte, sim. Aí onde entra? Da gente se preparar para fazer um bom show, se preparar, da gente fazer esse, tipo, um espetáculo pra galera, assim, né? Por mais tosco que possa ser os shows do underground. Mas assim, aí aquela entra, caixa velha, um palco... Aí entra, assim, o que você falou, da gente se preparar pra gente poder ali fazer um lance massa pra galera. E é muito bonito isso, cara. Em todos os artistas aqui em Goiânia, cara, em todas as bandas, todo mundo tem esse compromisso de chegar lá, fazer algo legal, se divertir. Cara, eu tenho muito orgulho, cara, de ser Goiânia, cara. E aí, quando a gente sai pra fora, que a gente vê o tanto que o cenário aqui era legal. E a gente tende a reclamar.
Sim. A gente tende a Muito, reclamar, né? sempre. A gente tende a reclamar. Mas quanto mais o tempo passa, mais a gente fica com saudade de uns anos pra trás. E a gente vê que, de repente, a gente estava num momento bom reclamando. Aí você vê que cada vez pode piorar mais. É engraçado, eu achava que você vinha diretamente do metal, assim, você ouvia metal. E eu tava até pensando, esses dias eu falei assim, cara, eu nunca gostei de metal, eu não consigo, né? Justamente pelo virtuosismo, letra, cara, que bosta que é, medo do escuro, sabe? Nunca. O que eu gosto do metal, os metaleiros falavam, isso não é metal, que é o new metal. Só que o new metal já fala, abuso infantil, desigualdade, Tinha uma política, né? já entra, né, nessa coisa. Só que lógico que tem as bandas que só falam de misoginia e outras merdas, né? E Mas assim, qualquer área, né? Assim, qualquer vertente. Você tem sempre os... tem os deturpadores. É. E assim, eu acho engraçado que a galera que eu vi, assim, que falava, o new metal não é metal, tal, hoje tá tudo voltado mais pra política, né? Essa política de hoje que ganha do gabinete do ódio, tal. E me espantou você se eleger por um partido mais de centro-esquerda, assim, mais tranquilão, né? O que você acha, assim, que faltou para essa galera o quê? Assim, prestar mais atenção no que eles ouviam, né? Você tá falando dos roqueiros reaça. Exatamente, mas principalmente, porra, mano. O que a gente... O que eu mais vejo é headbanger reaça. É o que eu mais isso vejo. que eu não entendo né? também, Óbvio cara. que tem a galera do punk, do hardcore que eu convivi aí, que... É isso que eu não entendo, assim, por exemplo, um punk reacionário, ele não entendeu o que ele ouvia? Pavel, Júlio, realmente o que estamos vendo é um... Mas, por exemplo, eu te estereotipei. E deixa eu te falar, Pavel, o que você falou é algo que eu tenho escutado e eu tenho achado engraçado. Porque justamente às vezes quem não estava próximo, e isso é normal, cara. Isso é normal. E é legal você comentar isso, porque tenho certeza que muitos que estão vendo aqui hoje podem se surpreender com uma coisa ou outra nesse sentido. Olha, como é que ele se elegeu para um partido de centro-esquerda, né? Pois é. Então, assim, cara, essa sempre foi a minha pegada. Acho que o pessoal via, por exemplo, eu com uma correntona, com cara fechado, alguma coisa nesse sentido, e realmente eles achavam que eu tinha essa... Cara, eu sempre fui um cara muito de boa, cara, um cara de muito bom acesso, muito tranquilo. É claro, cara, que em alguns momentos é natural a gente ficar puto com alguma coisa nesse sentido, mas tinha muita lenda em cima, sabe? Assim, tinha muita lenda em cima. Acho que eu sempre fui um cara muito tranquilo nesse sentido. E sempre que eu falei assim, da base, né, de ajudar, de estender a mão, aquela coisa toda. Então, assim, uma política mais popular, né? Comunitária. Comunitária, uma política mais comunitária. Então, assim, eu sempre tive isso. Por exemplo, fui de conselho de segurança na minha região. Sabe? Tipo assim, eu fui, cara, conselho da criança e adolescente. Então, assim, eu sempre, cara, de muito novo, enquanto a galera saía pra curtir, eu tava em reunião, tentando fazer alguma diferença. Tipo assim, eu era o tipo de cara, Paulo, que eu não queria mudar o mundo, eu queria mudar aonde eu vivia. E sempre falar assim, cara, se cada um aí de repente fazer um pouquinho, o trem vira, a gente realmente consegue. Então, assim, cara, não me surpreende você pensar isso, né? Até a questão do som. Eu dava muita entrevista e falava da influência minha, por exemplo, do Ramones na minha vida, cara. Espantoso. Cara, sabe? É espantoso. Cara, Ramones é, com certeza, a banda que mais influenciou. Inclusive, o lance do Doom Metal, cara, eu nunca decidi fazer assim, Pavel, fazer Doom Metal. Eu não sabia o que era Doom Metal. Vou falar uma coisa interessante pra vocês aqui. E a galera do metal fica puta, mas é a verdade. Então, né, foda-se. Porque a galera do metal gosta de ser catalogado. Cara, cara, o que me influenciou pra fazer o meu som não foi o Doom Metal. A galera pegou o nosso som e falou assim, cara, esse aqui é uma pegada pro Doom. Aí que eu fui escutar Doom. Eu falei, porra, bicho, isso aqui é bom, né? Isso aqui é bacana, tal. E aí, igual eu tô te falando, eu segui fazendo o que eu achava que era legal. Por exemplo, tem muita música do Ramones, cara, que eu acho que tem uma certa melancolia, que tem um certo clima. Com certeza. E era isso que me influenciava. Por exemplo, o lance de ter um vocal masculino e um vocal feminino. Eram bandas dos anos 90, cara. Aquelas bandas de dance mesmo. Sim. E é engraçado um cara que é considerado metalzão falando aqui de dance. Não, dance, Eurodance mesmo. Eu achava massa pra caralho. Tipo assim, chegava uma menina cantando uma melodia legal, chegava um cara com uma voz mais grave ali cantando. O cara achava aquilo lá foda.
sabe? Tipo Coco Jumbo, tio Zé. É claro que quando a gente lembra que é só muito maiado, né? Nossa, mas eu curto até hoje, cara. Eu curto até hoje. Mas assim, é legal, cara. E é massa a gente falar sobre isso, né? Com maturidade. Até pra moçada mais nova ver que isso é uma grande bobeira, né? A gente ficar preocupado com isso. Então, assim, as minhas influências pra rolar o que rola hoje no meu som, nunca teve nada a ver com metal, velho. Vem de uma outra Tipo formação. assim, Elvis, o de rock era o Elvis, Johnny Cash, velho. Esse era os vocal. E Júlio Iglesias, cara. Júlio Iglesias. Nossa. Roberto Carlos. Era essa galera. E é muito engraçado quando eu falo isso, muita gente não botava fé. Muitas entrevistas que eu dava, a galera ria e falava assim, pô, velho, Johnny Ramone, essa é foda. Eu falei, cara, Johnny Ramone mesmo, cara. Que é você poder fazer uma música com 3 notas, cara. Na verdade, isso pra era mim... o Pepe Moreno, mas assim, o meu era zoeira mesmo. Então, tipo assim, cara, isso é muito foda, cara, é muito fantástico. E, assim, eu acho que o heavy metal mesmo, assim como qualquer outro estilo, é fantástico, cara. Acho que não existe esse negócio de melhor, pior. É claro que quando vamos supor, você quer discutir técnica, é uma coisa. Agora, quando você quer discutir música, a música que te toca, cara, tem músicas fantásticas. Aí não tem como, eu acho que não tem como. Aí você, entendeu? Você pegar, porque a música ela é muito emocional. Ela. Mas respondendo, Júlio, é porque você me perguntou da galera reaça. Cara, surpreendentemente, cara, a gente parece que mexeu no fundo do poço, né? Sim. Parece que a lama levantou. parece que é. E é muito decepcionante, né, cara? Porque tem muita galera, até parceiro, conhecidos nossos, que de repente uma postura assim que a gente até achava bacana, se posicionando dessa forma. Eu respeito, sou um cara muito democrata no sentido assim de respeitar a opinião. Só que a partir do momento que essa opinião, cara, faz mal para outra pessoa, cara, aí, meu irmão, eu me posiciono e eu tenho lado, sabe? E esse tipo de fala hoje em dia de fake news, esse tipo de fala de falarem mal da vacina, incentivar, cara, isso é o mais preocupante. O cara, por exemplo, curtir o Bolsonaro, eu penso assim, cara, tipo, eu fico com dó. Uma época, tem época eu fico com raiva, mas eu realmente fico com dó. Assim, eu fico, cara, o que faz um cara realmente votar? Eu até entendo, cara, porque tinha muita revolta com o PT. Agora, depois disso tudo, cara, o cara ainda defendeu o Bolsonaro, cara. Continuar na defesa tipo guerrilha. assim, é muito escroto, cara, é muito escroto. Mas o que eu acho dessa moçada? Eu realmente, tipo, eu ainda tô com esperança, viu, Pavel? De muitos mudarem a opinião. Eu acho que até o ano que vem a gente vai ver ainda muita aberração, muita coisa ainda vai acontecer. Não, vai demais. E eu acho assim que eu tenho visto, quando eu falo de esperança, porque eu tenho visto muita gente mudando, sabe? Virando e falando assim, cara, que loucura, cara. Onde eu tava na cabeça de apoiar um cara desse, sabe? E é muito simples, cara. Por exemplo, lá na Câmara, cara, esse debate da vacina, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu ia entrar nessa questão. São 605 mil mortes, cara. Cara, isso poderia ter sido evitado, cara. Muita coisa poderia ter sido evitado. E esse cara, com certeza, ele tem culpa no cartório, entendeu? E a partir do momento que você defende um cara desse, cara, sendo metaleiro, seja o que for, cara, eu acho que o cara tem que rever os conceitos da vida dele, mas, sabe? assim, As bandeiras com que ele defende, sabe? Eu acho que o cara tem que rever os conceitos, as bandeiras, os princípios, os valores. Porque quando você fala cidadão de bem, soa muito massa, né, cara? Parece, porra, velho, cidadão de bom, é íntegro, né? Quando você fala, por exemplo, defender o direito da família. Porra, velho. Porra, mano. Aí você vê os caras... família, né? Que família, mano? Você nem conversa com seu pai, você mal conversa com sua mãe. Você é pai de família, mal dá ideia pro seu filho, velho. Você não paga pensão nem paga pensão. Você trai, bate na sua esposa. Sabe que existe muita hipocrisia. Eu tô falando dentro do cenário. Que a gente vê aí, entendeu? Então, assim, cara, é muito... eu sou contra a corrupção. Eu tenho conhecidos assim, eu sou contra a corrupção. Ó, cara, aquele imposto ali a gente vai ter que dar um jeito de sonegar ele. A gente não vai pagar. Então, assim, aí eu queria entrar numa questão, mano, que é o seguinte, pagar cara. ponto na carteira. Eu vou pagar ponto na carteira aqui, eu pago pra tirar o ponto da minha carteira e tal, da minha multa. Aí eu queria entrar numa questão aí que é um pouco mais polêmica, né, mano? Que é justamente, assim, a gente tá falando sobre isso, a convivência com os reaças. A gente falou aqui dos roqueiros reaças, dos amigos que a gente tem. Mas você está no centro do fervilhamento político, que é a Câmara de Vereadores, né? E ali, cara, você tem que conviver com situações bizarras. Por exemplo,
Tem um histórico lá de você ter apresentado o projeto defendendo a criação de uma casa de acolhimento para as pessoas LGBTQIA+, né? E no mesmo dia começar uma polêmica em torno disso, e depois disso você sofrer ataques, e depois disso outros vereadores também sofrerem ataques e tal. Como é que é lidar com isso, cara? Cara, Câmara dos Vereadores, os vereadores ali tem muito conservador. E tem muitos ali que eu sinto uma verdade, tem muita gente boa ali. Mas tem muita gente que força amizade. E aí eu acho que o cara, de repente, ele realmente acha que quer surfar nesse lance do Bolsonaro. E aí, às vezes, eu acho que o cara insiste em ter uma postura tosca. Sabe? Porque, às vezes, nos bastidores o cara chega... Por aproveitamento mesmo. Politicagem. Mas isso não isenta em nada a postura deles. Então, assim, cara, tem sido difícil nesse sentido, sabe? Por exemplo, nesse caso mesmo, a gente apresentou esse projeto, o qual nós estamos encaminhando, tá fluindo muito bem. E a gente teve um show de horrores ali, cara, sabe? Teve vereadores que tiveram falas, que inclusive está sendo investigado agora pela Polícia Civil, se elas foram homofóbicas ou não. Está sendo investigado e, com certeza, é muito importante que se seja. Porque, independentemente do que falar, se foi homofóbica ou não, é um tipo de fala, cara, que fere. A partir do momento que você fala assim, cara, homossexual pra mim não é normal, isso fere, cara. Ironia, pode ser até irônico, né? Sarcasmo é fere. A partir do momento que diz, um vereador vira e fala assim, cara, homossexualidade é uma doença, questão de tratamento psicológico. A gente teve, tipo, fala desse tipo. Pessoas falando assim, por exemplo, defendo a família. E família de homossexual não é família. Que eles querem direitos a mais, que eles não merecem direitos. Então, assim, foram falas que foram falando ali, cara, e você olha e você pensa, cara, eu tenho que me posicionar. Sabe? Não dá pra você ficar em cima do muro, cara. Você tem que se... Tanto eu como vereador, quanto qualquer um de vocês como formador de opinião, como você que tá assistindo aí, que tem sua rede social, cara, você tem que se posicionar. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa, cara. É muito errado, sabe? E o que aconteceu? Só pra você ter noção. Teve vereador ali que chegou, aplaudiu e falou assim, Mar, nos bastidores, cara, que massa, cara, que você fez isso. Massa, né, massa. Cara, por que você não usa o microfone também pra defender? Não, cara, porque depois os caras vão achar que eu sou gay. Então, olha, então é tipo isso. Então é tipo isso, cara. Aí eu falo assim, cara, então beleza, massa, mas, cara, se posicione, cara. Procura uma forma de fazer isso sem se preocupar, cara. E outro, cara, isso não tem nada a ver. Cara, porra, velho, isso não tem nada a ver. Mas, enfim, muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Tem uma galera lá, assim, que é muito preconceituosa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eles foram eleitos por pessoas assim. Então, eles sempre reforçam isso. Eles fazem questão de reforçar. Eles têm que atender a claque deles, né? E eles fazem questão de se posicionar nesse sentido. E agora é muito escroto, cara. Porque, por exemplo, eu fui eleito por uma pluralidade de votos. Tipo, na minha região, tinha um trabalho muito forte na região. Eu não fui eleito, por exemplo, pela galera da música, do underground. Eu não tive nem tempo de fazer campanha dentro da galera. Eu nem queria ter saído candidato. Cara. Eu evitei ao máximo. E as pessoas me incentivando, porque ali na minha região, cara, tava muito forte mesmo, fazia um trabalho muito massa. E aí, o que acontece? Teve muito eleitor meu, por exemplo, se posicionar e falou assim, se você defender essa galera aí, eu não voto em você. Se você defender essa galera aí, eu deixo de seguir e tal. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o certo. Vou fazer o que minha consciência diz que tem que ser feito. Se você, de repente, achar que não é isso, eu não desmereci o voto do cara, o apoio do cara. Eu falei assim, mas se você acha que é isso, cara, você tem que rever seus conceitos. Aí eu tentava explicar. Falar assim, cara, por exemplo, a gente defender que tenha um abrigo para jovens homossexuais, LGBTQIA+, não quer dizer assim, tipo, se você tá defendendo que todo mundo tem que ser homossexual, não tem nada a ver, cara. Hoje eu defendo muito o conselho tutelar, por exemplo. E lá tem muitos casos de crianças e jovens que são expulsos, espancados, apanham de pais, de mães, inclusive também, porque de repente o filho é homossexual, ou eles acham que o filho é homossexual, ou tem um trejeito afeminado, assim, entendeu? Então, cara, isso existe uma realidade e essas pessoas não têm nenhum lugar para acolher. Então é importante que o poder público dê um espaço
para essa demanda. E isso não quer dizer direitos a mais, não, cara. Não. Esse é um problema. Deixa eu falar. Exatamente para equilibrar as coisas. Exatamente, Pavel. Porque é o seguinte, cara. O preconceito, ele é um problema social. Ele é um problema social. E nós, como vereadores, o prefeito, ele tem que olhar aquilo ali como gestão pública e tentar resolver ou amenizar. Não adianta nós simplesmente fecharmos os olhos. Por exemplo, eu virei para vereador lá e falei assim, cara, deixa eu te falar, você acha que é tudo igual? Tudo igual. E os caras, machão. Eu ia até falar um negócio que mais deixa. Então, tipo assim, eu falei assim, tem hora que é foda, cara. Eu tenho que engolir, cara. Tem hora que tem que engolir. Eu peguei e falei assim, vereador, vamos fazer o seguinte, se é tudo igual, você acha que da mesma forma que você sai com sua esposa na rua, você acha que é da mesma naturalidade que um casal de 2 homens andando na rua? Você acha que é a mesma forma? Você acha que as pessoas olham para ele da mesma forma? Você e sua esposa não correm risco. Esses casais, cara, correm o risco nem de voltar para casa, porque eles podem ser assassinados, cara. Aí, não tem isso não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você tá seguro da sua sexualidade. Vamos andar aqui numa avenida de Goiânia, nós dois de mãos dadas. E vamos ver qual que vai ser a sua reação. Vamos ver qual vai ser a reação da galera. Você vai ver se a galera não vai olhar torta pra gente. Eu, caramba, o que é isso? Eu falei, não, moço. Vamos pegar na mão aí, vamos sair andando numa avenida aqui, entrar no shopping e vamos ver a reação da galera. Aí você vai ver se é a mesma coisa. Se as pessoas dão o tratamento da mesma forma para um casal homossexual. Não dá, cara, entendeu? Então, sim, isso é um processo. E eu acho que o mínimo que a gente tem que pedir é respeito. Eles não querem que aceite eles, não tem nada a ver, é questão de respeito, cara. Isso é um processo e a gente tem que se posicionar, porque já teve avanços. Meu mandato tem compromisso com a comunidade e a gente já tem dado prova nesse sentido. Inclusive, muitos reaças, né? Surpreendeu, pô, como isso, cara? Tá defendendo esses boiolinhas e tal. Cara, fazer o que minha consciência tem coisa muda. que não... Cara, tem coisa... É. Eu dou o argumento, eu falo, mas igual eu tô falando, isso é chocante, cara. Isso é chocante, porque dentro do underground, cara, eu sentia ali como fosse uma galera livre, cara. Não, Mas, na verdade, a galera mais bitolada e muita gente muito presa a conceitos, inclusive a personagem. Tem muito ali que tem muito cara que é personagem. Muita personagem. Tá? É muita personagem. Mas aí é que a questão... Cara, a gente... Tanto na entrevista que nós fizemos com a Rafaela e com o Breno... É Breno? O Breno. Que é tio do Pavel, inclusive, o homem trans. Beijo, Rafa, um beijo, Breno. Um beijo, Rafaela, um beijo, Breno. Quanto com a entrevista que nós fizemos com a Jordana também, que ela é atuante nessa área, né, como antropóloga, a gente sempre discutiu a mesma coisa. Cara, o princípio básico, e aí vale para todo mundo, mas na minha opinião, valeria mais ainda para quem se dispõe a servir na política. O princípio básico é o seguinte, você tem que respeitar as pessoas, por serem pessoas, independente de raça, religião, opção sexual, o que seja. Opção não é opção. Orientação sexual. Vamos corrigir aqui. E é necessário se corrigir quando a gente erra também. Né? A questão da orientação sexual e tal. Só que você tem que entender o seguinte, que essas ditas minorias, né, porque na verdade são uma grande maioria da população, né, elas não têm acesso aos mesmos serviços, às mesmas... ela não tem a mesma acessibilidade que nós temos. E, de uma forma geral, o poder público não se preocupa em dar essa acessibilidade, né? O poder público, de uma forma geral, já não se preocupa em dar acessibilidade a, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência. Normal. Que aí não importa se é de direita ou de esquerda, se é de centro, todo mundo vê como a necessidade de dar apoio a essa população. Imagina essa outra população, né? Então, assim, eu acho que a discussão principal é essa. O poder público ele tem que respeitar as pessoas por serem pessoas. E aí, é como se diz, né? Tratar cada um segundo as suas desigualdades. Exatamente. Né? De cada um segundo as suas possibilidades e para cada um segundo as suas necessidades, né? Esse é o princípio. Mas a gente não consegue enxergar isso, principalmente ali naquela casa que é chamada da casa do povo, né? Júlio, acaba que lá realmente representa o povo. Porque ali, igual eu te falo, cara, os políticos, eles representam os eleitores deles. A claque deles, assim, a claque deles, entendeu? Por isso que eu falo que é importante se organizar, eleger galeras, pessoas que vocês acham que defendem bandeiras parecidas com as suas. E aonde que, de repente, as pessoas
que tem um compromisso. Por exemplo, igual eu olhar e falar, cara, não quero envolver com isso não, moço, tá doido. Pelo amor de Deus, cara. Não quer mexer com política. Ninguém gosta de política. Por que eu vou mexer com isso? Aquele negócio, se eu não me posiciono, se eu não vou lá e meto a cara, coloco meu nome pra ser candidato, cara, eu não tinha ganhado e não tava fazendo esse corre todo. E aí acontece, aí o cara malandrão, o cara que é malandro, ele vai lá, se candidata, faz o corre dele e se elege. Então, assim, cara, quem se dispor a ser candidato, cara, já é assim, um cara que merece no mínimo respeito, assim, sabe? Claro que não todos, mas eu digo assim, galera que é mais ou menos o nosso perfil, vamos dizer assim. Porque tem aquela anseio de mudança. Igual eu falo assim, eu sentia na minha base que eu poderia fazer a diferença sem estar no mandato. Mas eu dei o clique, cara. Eu falei, cara, meu irmão, vou peitar essa parada, vou vencer essa porra e vou fazer a diferença. Vou fazer a diferença. Então, cada dia ali, cara, eu vou contando os dias. Menos um dia, menos um dia, menos um dia. Porque eu tenho que fazer a diferença, cara. Eu tenho que fazer o corre. E não só pelas pessoas que me elegeram, mas por todas as bandeiras, realmente princípios mesmo, assim, que realmente vale a pena brigar. Até complementando, né, a pergunta que a gente vai conversando, que o papo tá bom. Mas né? é bom, cara. Por exemplo, você comentou como eu comecei na política. Cara, foi justamente isso. Eu comecei a fazer um trabalho muito forte na área de segurança, ali na minha região. Engraçado que tinha essa pegada, por exemplo, antes de Bolsonaro, tá, eu tinha um grupo de WhatsApp, que é o maior grupo de WhatsApp de associação de Goiás. São, tipo assim, mais de 1.600 moradores cadastrados nesses grupos. E ali a ideia era o quê? Usar a tecnologia para dar segurança. Vamos supor, alguém chegou na sua rua ali e o cara falou, tem um carro estranho aqui, tem uma pessoa estranha. Então, nisso aí, cara, nós prendemos, sem brincadeira, mais de 23 caras em flagrante. Já resolvemos vários crimes em relação a isso. O índice de criminalidade no Parque Laranjeira caiu em 70%. Claro que teve outros mecanismos usados para resolver isso também. Mas, assim, foi algo que deu muito certo. E tinha uma que é o trabalho em comunidade mesmo. Comunidade mesmo. Então, assim, ali tinha um conceito, foi um laboratório muito massa para mim. Ali eu aprendi o que? Organizar, sabe assim, mobilizar, usar o poder que a gente poderia, por exemplo, para fazer uma campanha de cesta básica e fazer um corre foda ali, que muita gente precisava. E usar a tecnologia. Por exemplo, inclusive um dos primeiros projetos de lei, primeiro projeto de lei que eu apresentei foi 2. Um foi de criando políticas públicas de empoderamento da mulher e o outro foi criando políticas públicas de cidade inteligente, para tornar a Goiânia uma cidade inteligente. E era justamente com um mecanismo simples, que era o WhatsApp, que deu um resultado muito foda. Igual dei palestra assim, em vários outros bairros aí para a própria Polícia Militar, só que realmente a implementação é muito difícil. Para mim soava muito fácil. Por quê? Porque era a minha maneira de gerir. Outras pessoas, por mais que eu explicar, por mais que eu passava o jeito, cara, era difícil. Não entendo. E aí que eu falo. Que aí deu o start que eu falei, cara, realmente, a gente pode ser que as pessoas estejam certas. Quando as pessoas falam assim, Marto, você tem que ir lá, você tem que candidatar, você pode fazer um trabalho. Aí eu pensei, cara, se as pessoas confiam tanto em mim nesse sentido, cara, eu não posso simplesmente desperdiçar isso. Eu tenho que ir lá, meter a cara e fazer. Eu sempre fui muito próximo ao deputado Verbontes, que é um cara foda, um cara que, como vereador, ele foi eleito todas as vezes o vereador do ano e como deputado, ele sempre foi eleito deputado do ano. E ali eu era o braço direito do cara. E foi uma escola muito boa, sabe? Assim, com muita humildade. Tipo assim, somos uns caras desprovidos de vaidade, sabe? Do orgulho, da questão do cargo, sabe? De fazer. E foi assim, cara. Foi assim, a comunidade mesmo pedindo. Não foi algo que eu cheguei, Pablo. Eu falei assim, cara, eu quero ser. E vou colocar. E fui lá barulhar meus amigos, obrigar meus amigos, cara. Sabe? Igual eu tô te falando. Começou a campanha, vocês podem olhar nas minhas redes sociais. Depois que permitiu, Júlio, a campanha na internet, acho que a minha primeira postagem foi uns 15 dias depois. Não, na verdade, eu tava olhando antes da entrevista aqui. E até o momento em que você declara que é candidato, leva um bom tempo. É um bom tempo, cara. Leva um bom tempo. Cara, eu fui relutando. Era a época do pré-candidato. Eu fiz, exatamente, cara, eu não fiz pré-campanha. pré-campanha. Levou um bom tempo até você declarar velho. Que é candidato. Exatamente. Cara, eu não fiz pré-campanha. Cara, eu não fiz pré-campanha. Deixa eu te falar. É muito louco isso, cara. Tinha dia que eu acordava e falava assim, caralho, mano, eu estou como vereador, como que isso aconteceu? De verdade, cara. Tipo, se eu pensar assim, cara, como que isso aconteceu? você quase não foi efetivado. Foi.
E muito bom você falar sobre isso, tem cara. que contar a história. Muito massa você falar sobre isso, porque isso é algo, cara, que foi muito pai pra mim, cara. Porque assim, eu ganhei a eleição no domingo, no sábado eu ia fazer a comemoração, reuni meus pais, meus amigos. No sábado, sai uma decisão do juiz tirando o nosso direito de tomar posse, porque o nosso partido não teria cumprido a cota. Cara, aquilo ali foi péssimo. Péssimo por quê, cara? As pessoas começam a te olhar quando sai no jornal, as pessoas entendem que aquilo ali é uma verdade absoluta. Como é que você explica aquilo lá pras pessoas? Eu tava no meu auge, cara. Eu tava no auge da comemoração. Eu não tinha, igual eu falei, não tinha comemorado. Então aquilo ali tirou um gostinho de mim, sabe, Pavel? Gosto de água fria. Sabe? Cara, foi demais. E o que foi o pior disso, cara? Que aquilo foi uma puta de uma injustiça. Que, inclusive, foi bom você falar, porque a gente tá ganhando todos os partidos que entraram contra a gente, então estamos ganhando de todos. Inclusive, essa semana ganhamos de mais um. E vai sair, porque o nosso partido ele cumpriu todos os requisitos. Todos os requisitos. Eu não perdi uma noite de sono em relação àquilo. Inclusive, a vice do partido para prefeito foi uma mulher. O que aconteceu, que até para falar para a galera, é o seguinte, tinha um prazo para homologar. Todo mundo homologou. As meninas, todo mundo lá, tudo ok. Todo mundo começou a campanha. Na metade da campanha, uma das candidatas desistiu. Entendi. Só que a mulher saiu, meu irmão, e não avisou ninguém. E nem o TRE avisou a gente. Ela foi lá, desfiliou lá no TRE, e o TRE deveria ter comunicado. Não comunicou. A gente seguiu o bonde, cara. Cada um focado nos seus problemas, nas suas eleições, entendeu? Então, eles estavam alegando isso, que a gente não cumpriu a cota. Só que a gente cumpriu a cota. Ela desistiu. E quando desiste, meu irmão, não tem nada a ver. Isso é um direito dela. Exato. Isso é um direito dela. Ela quer desistir, ela desiste, meu irmão. Por que ela tinha que continuar? Mas entendeu? quando foi Só que ela não pode prejudicar todo mundo, inclusive as mulheres que foram candidatas. Mas quando foi homologar, tava cumprida a cota. Tava tudo ok. A campanha, ela teve adesivo, exato. ela teve tudo. Ela apareceu na TV e tudo, entendeu? Outra coisa, assim, a gente não, porque eu não voto. Eu tenho... Mas aí é que tá. É o que o Marlon falou e é uma opinião pessoal minha também sempre. Cara, se você não votar, alguém tá votando por você. O voto nulo ou o voto em branco, que você acha que é o voto de protesto, não é o voto de protesto, não. O voto nulo em branco que você deu na eleição passada ajudou a eleger o Bolsonaro. O voto de protesto, inclusive, também. O próprio voto de protesto, inclusive. Ajudou. Isso é uma discussão mais profunda, mas ajudou. Enfim, a gente estava com um candidato a prefeito em coma, né? E assim, beleza, ganhou a eleição, mesmo estando em coma. Ele não sabia que estava sendo eleito. E o atual prefeito, quem pegou foi o vice, porque ele veio a falecer. E assim, eu sou pé atrás com tudo que é política. Eu costumo falar assim, política a gente não parabeniza não, galera, a gente só cobra. A gente só cobra. Isso é uma posição minha, até pelo meio que eu cresci, vivi, enfim. E eu sou muito pé atrás com esse prefeito de Goiânia. Sim, porque primeiro ele não é daqui, vive pouco tempo aqui. 9 anos. Eu acho um tempo muito curto. Né? Ainda mais para ser prefeito de uma cidade que cresce, não para. Goiânia só cresce. E assim, cara, braço direito de Edir Macedo. Vieram pessoas em mim e falaram, pô, ele é um cara bacana, não sei o que. Eu falei, meu irmão, foi o que eu já vi de político bacana. Olha o próprio Lula aí. Vamos ali, vamos taxar os ricos. Nem quando ele tinha Câmara dos Deputados, Senado, do lado dele, ele nem jogou isso na mesa. Então, assim, eu sou pé atrás, mas você tem uma boa convivência com ele, uma boa relação, seus projetos avançam com ele, ou a bancada evangélica te atrapalha? Cara, boa pergunta, Pavel, porque realmente a galera tem muita curiosidade em saber, né, sobre o prefeito, né, querendo ou não, é uma novidade, vamos dizer assim. E foi muito triste esse processo todo, a morte do Maguito, mas, de certa forma, ele é o vice. A democracia nos diz o seguinte, o cara morreu, querendo ou não, assume o vice, e assim foi feito. Cara, ele tem me surpreendido, Pavel. Você pira? O cara tem me surpreendido, é um cara que, inclusive, desde o começo, eu não apoiei ele, eu não votei nele, sabe? E eu cheguei e me coloquei à disposição para pautar Goiânia. Assim,
eu não tenho por que ser oposição a você. Eu acho que ninguém tinha É o que porquê ser seria o oposição. certo, já que tá todo mundo sendo. Já foi eleito, né? Tipo assim, vamos discutir. Não existe o porquê ser oposição. Você conta comigo, assim, assado, tal. E nessas reuniões que nós tínhamos, enquanto os outros chegavam e metiam a faca nele, pedindo carga, eu não pedia nada. Eu chegava, então a gente foi criando um diferencial dele, palavras dele ver que era um cara diferenciado. Eu falei, pô, Marcos, você é um cara diferenciado, você é um cara massa. E nesse sentido a gente começou a construir projetos juntos, sabe? Inclusive a gente teve até em Palmas, a gente foi conhecer um modelo de escolas integral, de tempo integral lá, para trazer umas 5 unidades para cá, sabe? E a gente tem participado, discutido, debatido muito essa questão, por exemplo, da educação, da database, por exemplo, dos servidores. Que é o meu caso. Entendeu? Então é um cara que ele tem me dado muito espaço nesse sentido, sabe? Eu não tenho nada a questionar em relação a ele. Hoje, cara, tem fluído muito bem. E eu não sinto esse lance da igreja. Por exemplo, eu acho que ele sabe separar muito bem o homem público, o prefeito e o pastor, sabe? Inclusive, por exemplo, essas pautas mesmo, LGBT, ele foi lá com a esposa dele, pintou uma faixa colorida, foi lá, participou, legal, sabe? Seria inimaginável para um entendeu? pastor, né? Inclusive, ele é músico, viu, Ainda mais Padrão? da Universal. Ainda mais da Universal. Inclusive, ele é músico, também baixista, tem a carteirinha da Ordem dos Músicos, entendeu? Então, assim, ele tem me mostrado até o momento um cara de diálogo. E eu sou um cara de diálogo. Sabe, assim, eu acho que é muito importante, mesmo se é o cara, assim, que tá contra você, se vocês realmente querem resolver um problema, cara, você tem que dialogar, velho. Porque esse lance só apontar o dedo, cara, isso não resolve. E eu tô ali pra servir, pra realmente levar soluções, amenizar problemas. E eu acho que tá massa. Um lance legal que ele fez, cara, foi onde que eu ganhei o respeito. Ele ganhou o meu respeito. Os conselhos tutelares, cara, são pessoas que cuidam de criança e adolescente. Não sei se a galera sabe. A Roselei do Conselho Tutelar ali, do Pedro Ludovico ali, eu esqueci qual que é a unidade, ela fez uma campanha absurda pra você. A Rose. Rose. Massa. Bom, abraço, Rose. Exatamente. Então, assim, lá, essa galera, cara, rala demais. Tô ligado. Essa galera, na época, por exemplo, de outros prefeitos, não tinha luz paga, água paga. Teve uns que foram expulsos do local onde era o conselho porque a prefeitura não pagou aluguel e estavam atendendo na praça. Isso é um absurdo, cara. Cara, isso é um absurdo, velho. Primeira coisa que eu falei, cara, eu quero ter compromisso com o conselho tutelar. E só pra você ver, conselho tutelar, cada um ali é apoia um político. Então, até eles ficaram surpresos. Falaram, cara, você tá metendo a cara por nós? Eu falei, eu tô metendo a cara, cara, pela bandeira, pela criança e adolescente. Vocês fazem um ótimo trabalho, vai ter o meu apoio sempre, mas vocês vão ser passageiros, como eu também vou ser passageiro aqui. Mas tudo que nós criarmos aqui, tudo que nós conquistarmos, vai ficar para gerações. E o que consegui com o cara, velho, com o prefeito? Novas sedes para todos os conselhos tutelares de Goiânia, cara. Bicho, eu arrepio, cara. Cara, isso foi o primeiro grande lance que eu consegui. Fazer um corre para conseguir novas sedes novas mesmo, sedes novas de locais novos para todos os conselhos de Goiânia. Cara, deixa eu te falar, meu mandato já valeu por causa de si, cara. Meu mandato já valeu por causa de si. E fora em si, teve várias outras bandeiras de treinamento para conselho tutelar, porque a galera ali sofre, cara, não é brincadeira, sabe? Não é fácil, até porque sabe? eles têm que invadir casa, são utilizados pra caramba. Na verdade, assim, cara, é a primeira linha de defesa da criança e do adolescente, é o conselheiro tutelar, né, cara? E aí... E nessas quebradas, cara. Nossa, eu falo por experiência própria, de casos que eu já vivenciei na escola que eu trabalho, entendeu? E a gente ter que fazer um relatório e passar pro conselheiro tutelar e falar, cara, é difícil, mas tipo assim, toma esse problema aqui, ó. Né? Vai, resolve, porque o nosso limite é até aqui. Então daqui pra frente é você. E você fica acompanhando com o cara assim, falando, caramba, bicho, né? Que esforço fazer isso. Não é fácil, não. Então, por exemplo, um lance de respeito também que eu tive em relação a ele. Quando ele quis voltar às aulas municipais, juntou eu e alguns vereadores ali e ele não voltou. Atendeu o nosso pedido. Foi, isso mesmo com pressão. E lá na Câmara dos Vereadores, inclusive, até bom lembrar desse episódio, cara. Tava esquecendo. Foi, eu lembro. Os caras colocaram um projeto da morte. O que era o projeto da morte ali? Era praticamente votar as aulas com lei mesmo. De 35 vereadores, só 3 votaram contra. Eu fui um deles.
Naquele momento não tinha vacina, meu irmão. Não tinha vacina. Os caras queriam colocar professor junto com sei quantos alunos ali numa sala que não tinha condições de receber ninguém. Cara, são mais de 110 mil alunos, cara, na rede municipal. Sabia disso? É aluno pra caralho. A minha velho. escola são 240, Entendeu? 260. Então, assim, é muito, cara, é muito. Então, assim, isso é uma loucura. Imagina você ter colocado esse tanto de pessoas nesse fluxo, numa sala de aula, sem preparo nenhum. Inclusive, na época, até eu defendi que tivesse a permanência das escolas particulares, porque você não pode comparar uma escola particular com a estrutura de uma escola municipal, de um CMEI, entendeu? Então, ali ele atendeu. Ali ele teve a sensibilidade. Ali ele teve meu respeito, porque eu vi, cara, que ele tava cedendo à pressão e na mesma vibe minha, que era o quê? Defesa da vida, sabe? É, porque você pensa o seguinte, cara, por exemplo, vou contar da minha escola especificamente e de, com certeza, a realidade de quase todas as escolas de bairro de periferia. Cara, a maioria dos alunos ali moram com familiares, além da mãe ou do pai, ou só da mãe ou só do pai, mora com a avô, com a avó, com o tio e tal. Você não tinha vacina, né? Como é que você bota uma criança numa sala de aula que ela não sofre os efeitos da Covid como os adultos, mas tem casos de crianças que morreram também com Covid, não tem como esquecer isso, né? Mas que ela é um vetor de transmissão, cara, né? E aí é um processo assim muito complicado, porque você imagina, eu vou trabalhar na escola, eu vou dar aula para um aluno que ele pode transmitir para mim, eu transmito para minha mãe e eu perco minha mãe. Ou eu me contamino o aluno, que contamina a mãe, que contamina a avó e que de repente se torna órfão de pai e de mãe, ou de avô e de avó da noite pro dia, entendeu? Eu lembro dessa tentativa da volta às aulas e foi bem complicada, Júlio, cara. essa época foi um dia que eu vi o poder que um vereador tinha de meter a cara, ter pulso firme, ter posicionamento. Aqui de eu vi e falei assim, cara, eu salvei vidas. Hoje eu salvei vidas. Exatamente. E mesmo a gente ter perdido na votação, porque a gente perdeu. De 35, só 3. Eles aprovaram. Cara, eu fui pra tribuna, meu irmão. Não, tem que falar com ênfase mesmo. E, cara, me posicionei e pra cima, conseguimos barrar. Então ali, cara, foi assim, outro momento que foi muito importante, que eu sei ali que a gente salvou vidas. Você não tem como mensurar, cara, a quantidade de vida que você pode ter salvo naquela briga ali, entendeu? A gente não tem como mensurar isso. E foi nessa época, cara, que eu me aproximei muito com o Sintego, cara, que é o Sindicato dos Professores, né? Exato. E que eles viram ali a nossa postura, que nós estávamos fazendo, e daí a gente começou uma parceria em defesa, não só dos professores, mas dos servidores da educação. E ali a gente voltou ali acho que no mínimo mais umas 6 vezes no prefeito, defendendo várias... o quinquênio, eu coloquei uma emenda em relação ao quinquênio. O Rogério, cara, não defendendo ele ou criticando, enfim, né? Você precisa, na verdade, fazer a pontuação das coisas que são corretas. Ele pelo menos abriu o diálogo com a gente sobre a possibilidade de reajuste e tal. Antes a gente não tinha nem essa possibilidade de diálogo, né? O diálogo estava encerrado. Né? Então se você tem alguém que está disposto a te ouvir, já é meio caminho andado, cara. Você é da rede municipal? Da rede municipal. Julião, vou te falar um negócio pra você. Pode chegar na moçada dos professores que estavam à frente, eles vão falar assim, ó, o vereador Marlon é o cara da educação. Não, eu quero que você vá lá visitar a nossa escola, com certeza. Cara. Eu fico... Porque é uma batalha gratificante, sabe? Assim, enquanto os outros, por exemplo, lá na Câmara, defende contra a vacina, a gente defendendo coisas concretas e, de fato, fazendo algo, por exemplo, a educação. Que, talvez, se alguns amigos nossos tivessem uma educação diferenciada, talvez não pensariam dessa forma, né? E quando eu falo educação, não é só educação de escola, mas de conceitos acesso mesmo. à informação. Porque você vê gente com ensino superior, o cara, 4, eu vou bater no Paulo Freire. Eu fico assim, meu Deus do céu. Tenho casos assim de pessoas de historiadores, né? Pessoas que fizeram história, que criticam Paulo Freire, defendem fervorosamente o Bolsonaro. Cara, você estudou história realmente, né? Branda, né? E assim, é engraçado, porque eu tenho uma opinião do seguinte, mano, que você tem duas pessoas hoje que defendem, assim, de certa forma, o Bolsonaro. Você tem o mal informado, ou o informado erroneamente, né? E você tem o mau caráter, você tem aquele que joga para claque mesmo e que demonstra ali o seu preconceito e tudo, enfim, joga para agradar a torcida. Mas o mal informado é muito mal informado. Júlio. É muito mal Esse informado. lance do passaporte da vacinação, cara, eu fiquei assustado, cara.
Eu recebi, sem brincadeira, acho que umas 1.600 mensagens. Muitas dessas mensagens eram robôs. Muitos fake news também, assim. Mas a galera que me mandou, que eu vi que era real, muitos não eram de Goiânia, aí você viu que são organizados. Cara, na boa, essa galera é muito bem organizada. Eles têm que reconhecer. Fanáticos. Eu recebia mensagem todo dia de gente Rio, São Paulo, Manaus, tudo. Eu falo, cara, o que você tá vindo dar pitaco aqui, meu irmão, sabe? E o que eu observei? Cara, não é desinformação isso, cara. Eu não sei dizer o que é, cara. Maldade. Não, cara. Não, deixa eu te falar. É maldade. Pavel, Tem um eu vou te falar, maldoso, Pavel, mas eu tem vou te uma falar um outra negócio que você vai categoria. chocar, mano. Os caras falaram pra mim assim, as vacinas têm feto humano. Como é que você me explica igual a uma história da pessoa... Pepsi, né? Como que você acredita uma pessoa acreditar nisso, entendeu? E ela tipo assim, acredita. transcende o lance de mal informação. O vereador de Goiânia virar e falar assim, ontem foi as máscaras, hoje o passaporte da vacinação, amanhã vai ser chip. Aí sim eu falo, aí já é maldade, já é cara escroto mesmo, cara escroto. Então, assim, tinha gente que me procurar e falar assim, cara, você não pode colocar o passaporte de vacinação porque fere o direito individual de ir e vir. Cara, isso é muito simples, cara. O direito de ir e vir, ele não é um direito absoluto. O direito individual, ele não está acima do direito coletivo à saúde. Com Exatamente. certeza. E o Supremo Tribunal Federal já se posicionou a favor de passaporte da vacinação, qualquer medida que a prefeitura ou o estado faça para proteger o cidadão. E isso já é constitucional. E os caras se organizaram de uma maneira, cara, em bater que não é constitucional, sendo que no Brasil já tem 250 cidades com passaporte de vacinação. 9 capitais. E aí você traz para Goiânia. E aí eu lembro que aqui, de fato, é um reduto bolsonarista a nível de Brasil. Como é que o coronelismo... E aí eu sempre senti, meu predominou. irmão. Aí eu senti ali a loucura da galera. A loucura. E no começo eu ficava assim, meio assim, cara, é desinformação. Eu ficava com dó. Depois eu ficava grilado. Falei assim, cara, tem que ser burro, cara. Tem que ser muito burro. Não tem nem como eu te pedir desculpa, cara. Você é burro mesmo. Burro mesmo, sabe? Aí depois eu ficava com dó. E eu tô na vibe de dó agora. Mas Porque realmente eu penso assim, mas cara. porque eu penso assim, quase cara. que uma, não, quase aí eu uma vejo seita, que muitos, cara. cara. Igual eu falo assim, cara, É eu não sei burro, explicar. velho. Eu não sei Não, é explicar. igual assim, ó, eu vou explicar o caso. Não é legal. Eu conheço um cara que ele apoia o Bolsonaro, ele é concursado pela Caixa. Apoia o Bolsonaro. E tava com papo, privatiza Petrobras, privatiza tudo, não sei o quê. Passou o tempo, cogitaram privatizar a Caixa. Aí ele foi e pôs a capinha lá no Facebook, por uma caixa pública para o povo, não sei o que e tal. Eu falei, não, velho, privatiza. Agora eu quero que privatize, que eu quero ver o bando de Zé Ruela tomando no cu. Eu quero, inclusive você, sabe? E vai. Porque, E assim, vai. se privatizar, cara, eu quero ver essa galera chorando. Eu quero ver, na hora que o Santander engolir tudo... Itaú engolir tudo, aí eles brigando e entregando currículo igual todo mundo, assim. Pavel, Júlio, eu não... Deixar uma coisa clara aqui. Eu não chamo o eleitor do Bolsonaro de burro, não. Mas o cara que acredita que vacina tem feto, chip, nova ordem mundial... Agora passa AIDS. Que Que passa AIDS. Não, tipo assim, esse tipo de coisa, aí sim, cara, aí eu realmente me preocupo com essa galera. Eu realmente me preocupo, sabe? Essa discussão, inclusive, acredito que amanhã deve voltar forte esse debate na Câmara. A gente tem feito esse contraponto, a gente tem se posicionado e o passaporte de vacinação ele é muito importante, sabe? Nesse momento, por exemplo, a gente que é da cultura, né? A gente sempre defendeu desde o começo com projetos de leis, por exemplo, eu queria colocar um auxílio emergencial para artistas. Quando eu falo assim, artista, não era gente que tem banda, não. É galera que vive disso e tava sem tocar. Tipo, eu e o Yuri ali, ó, pode ser, fechamos nosso estúdio, parando de alugar equipamento. Isso, não, galera. exatamente. Vocês, no caso, sairia, tipo isso. Galera que vivia de, tipo assim, desse meio, porque vocês foram os primeiros a parar e vocês vão ser os últimos a sair. Cara, o governo tem que dar de alguma forma um auxílio. Eu entendo que tinha que dar um auxílio. Então a gente começou, um dos meus primeiros projetos de lei também foi nesse sentido, sabe? De dar um auxílio emergencial, mesmo que fosse pouco, cara. Mas a prefeitura, para mim, ela tinha uma dívida nesse sentido, sabe? Não que era obrigado, mas tinha que colocar. E
E a gente começou a fazer esse trabalho, né, para liberar, por exemplo, os músicos para tocar nos vários restaurantes. Cara, já que abriu, por que não pode ter um músico se apresentando? Não é porque músico vai causar aglomeração. Não, cara, não tem nada a ver, velho. O cara vai estar lá na dele. Se só pode entrar 30% de pessoas num restaurante, num bar, por que vai dar aglomeração? Sendo que só pode entrar 30%. Então, isso foi um lance legal com o prefeito. Fomos lá, junto com o Moca, que é o presidente da associação do Sindicato dos Músicos e outros associações de músicos lá, e defendemos e conseguimos. Aí, de 2 foi para 3, que foi para 4, que foi para 6, e agora no último decreto nós conseguimos liberar as apresentações e shows. E aí o passaporte, o que ele veio, cara? Ele veio justamente para grandes eventos, grandes aglomerações. Igual teve essa do Gustavo Igual Lima. do Gustavo Lima. O Gustavo Lima foi exatamente o que eu propus e ele conseguiu junto com o prefeito lá. É um evento teste, inclusive coordenado pela gente. A gente que propôs lá. Inclusive mandar um abraço pro Capacete, que também fez essa correria. Qual que foi a ideia lá do Gustavo Lima? Todo mundo que entrou lá estava vacinado. E todo mundo fez teste. Cara, isso ameniza. Com certeza. Ah, não tinha ninguém com Covid lá. Não, cara, não se trata disso. Não se trata disso. Se trata que são mecanismos para diminuir a disseminação do vírus. É muito importante que se tenha isso. Agora imagina se aquele show lá não tivesse nenhum tipo de passaporte de imunização. Cara, imagina que loucura. Tem mais de 1 milhão de pessoas no estado que ainda não se vacinaram, Júlio. Pavel, mais de 1 milhão de pessoas que estão indo nessa campanha de Como se fosse vacina. Goiânia inteira sem se vacinar. Não, e a gente tem que pensar o seguinte também, né, Marlon? Que é o seguinte, que o vírus não vai sumir. Não. O vírus não vai acabar. Provavelmente ano que vem a gente vai ter que se vacinar. Então o que você tem que fazer é justamente isso. É pensar em alternativas que você diminua a disseminação do vírus e que possa tentar voltar a ter uma vida normal. Então o que você tem que pensar é isso. O vírus não vai sumir, o vírus não vai acabar, né? Ano que vem talvez a gente tenha que se vacinar e ele vai ser presente na nossa vida daqui para o resto da nossa compreensão humana aí, provavelmente, como é dengue, como são outros vírus, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai continuar nessa meia boca de tentativa de voltar à normalidade ou vamos fingir que não está acontecendo nada? Não, cara. Busque alternativas para que você possa voltar a ter uma vida normal. Ó, eu quero ter aglomeração. Beleza, você pode ter aglomeração, mas você tem que provar que está vacinado. Você tem que fazer o exame. Porque a partir de agora esse é um novo normal. A galera comentava assim que com o passaporte a gente estaria segregando. Só que é o seguinte, segregando. Vocês estão criando classes. Eu fui chamado de nazista, cara. Nossa. Fui chamado de ditador. Ainda tá lá no meu Instagram. Mas o direito da LGBTQIA+, não é segredo. Tipo né? isso. Os direitos individuais de um vale, os direitos individuais de outros não. É tipo isso. É hipocrisia mesmo. Mas você pega, por exemplo, ali, quando eles falam que estavam segregando. Cara, o lance é o seguinte, na verdade, o passaporte de vacinação ele veio justamente para tirar as restrições da prefeitura. Exatamente. Ele faz a retomada econômica. Eu falei assim, pessoal, nós temos um problema. Só que se nós encarar de frente, nós pode fazer a retomada econômica, mas de uma maneira segura. E é o que a gente propôs e é o que vai rolar. Grandes aglomerações vai ser assim, entendeu? Então, assim, dá para fazer show? Dá. Mas vamos seguir dessa maneira aqui que realmente a gente vai conter. Porque, cara, você pega, por exemplo, na Flórida, em alguns países também na Europa. Na Flórida, cara, até um mês atrás, as UTIs estavam todas lotadas, cara. O governador lá, cara, liberou tudo. Muita gente lá, só a metade acho que não se vacinou, 60% se vacinaram. Então é o seguinte, cara, o trem, ele tá baixando igual nós hoje. Graças a Deus nós estamos vencendo. Mas se a galera ficar achando que tá tudo certo, que não precisa se cuidar, que o trem já era, não existe mais Covid, cara, o trem vai voltar. O crescimento é vertiginoso. O trem vai voltar. Vertiginoso. Cara, deixa eu te falar. Na época ali, mais ou menos de março ou maio, eu dormia no meu celular pedindo UTI e acordar com um pedido de UTI, cara. Amigo desesperado, falando assim, Marco, pelo amor de Deus, salve meu pai, cara, salve minha mãe. Eu não tinha condição de fazer nada, mano. Porque as UTIs estavam lotadas, cara. Tipo assim, as UTIs estavam lotadas. Tipo, eu escutando de amigo meu, falando assim, cara, eu saí, fui pro rolê, todo mundo falou que tava tudo certo lá, todo mundo se cuidando.
levei a porra do vírus pra casa e minha mãe tá entubada agora, cara. Então, assim, esse tipo de história você escuta, e com certeza escutei talvez mais que vocês, porque a gente tá ali e canaliza tudo, todos os Exato. problemas. As pessoas viam em nós uma esperança de arrumar um UTI, outra coisa nesse sentido. Então, isso aí, cara, nos faz ver o problema de uma maneira diferente. E aí você tinha vereadores que falavam assim, não, cara, isso acontece. É tipo esse tipo de fala do próprio Bolsonaro. Cara, isso é seleção natural. Cara, isso é loucura. Eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Da seleção natural eu concordo. Principalmente da galera que não quer vacinar. Isso aí eu concordo. Agora tá acontecendo. Inclusive, agora tá acontecendo. De fato, a seleção natural. Assim, eu não queria que isso estivesse acontecendo, se falar a verdade, sabe, Pavel? Mas, por exemplo, você pega... Hoje, 95% das pessoas que estão no UTI e que estão morrendo são de não vacinados. E mesmo assim, a galera diz que a vacina não funciona. Mesmo assim, a galera diz que as vacinas são experimentais. A Anvisa, eu falei isso lá na tribuna. Os bolsonaristas, os vereadores do Bolsonaro, falaram, cara, a Anvisa é do governo federal. A própria Anvisa já deu comunicado dizendo que as vacinas não são experimentais. Que tudo que era teste que tinha que ter já foi cumprido e tá ok. E outra, se as vacinas são experimentais, se elas não se não funcionam, então o governo federal tem que responder. Como é que eles compram essas vacinas e estão aplicando na galera? Entendeu? Então, assim, não faz muito sentido. Aí quando você fala isso pra eles, meio que dá uma bugada. Mas tem vereador lá que não se vacinou ainda? Tem. Tem? Tem. Caramba. Cara, mas tem muita gente que é sorte. Por exemplo, eu não vou ficar falando assim, nossa, eu me cuidei. Eu fiquei trancafiado 6 meses. Até, só que eu sou hiperativo, tenho ansiedade e tal, um dia eu saí. E, assim, eu dei minhas escapadas, mas eu não peguei. Nem por isso significa assim, não vou me vacinar, eu não pego. Não, vacinei, já tomei minhas doses, vou tomar a terceira. Sim. Só uma coisa aqui que a gente sempre fala, todo mundo aqui da equipe já vacinou, há muito tempo, inclusive, né? Porque trabalha na educação, que é o meu caso, por comorbidade, pela idade. E a gente faz exames regulares justamente para isso, para não ser também um vetor de transmissão do vírus. Todo mundo tá testado aqui, inclusive. Exato. Para ficar sem máscara. Exatamente. A gente testa para poder ficar sem máscara frequentemente, por conta da rotina de gravações. Não se esqueçam disso. E assim... Não tem negacionista aqui. Não, jamais. Eu até perdi minha linha de raciocínio, muito obrigado. Você tá falando senhor. que você saiu. Não, pois que você é. Não pegou. Só que assim, hora nenhuma eu quis dar essa posição de negação. A questão, cara, a pessoa já tem tendência da depressão, não sei o que tal, foi difícil também para essa galera. Tanta gente se matou também, a gente já cansou de falar isso aqui, né? E assim, teve alguma parte da prefeitura preocupada já com essa galera do tratamento psiquiátrico também, e dar apoio, não só de vacina, mas assim, essa galera que precisa, cara. Eu até me incluo, assim, mas eu tenho plano de saúde, essas coisas eu posso correr por fora. Inclusive, esse foi um dos nossos pedidos ao prefeito de começar esse tratamento psicológico, inclusive nas escolas. Levar para as escolas municipais e nos CRAS, né, e fazer essa corrida toda, ampliar. Então, se é um tema que a gente estava sensível em relação a isso, junto com o presidente de psicologia, o Watts aqui de Goiânia, da gente aumentar mais esse tipo de atendimento em relação à prefeitura. Então, sim. E é muito importante, cara, porque faz uma diferença. E outra, cara, não dá pra culpar ninguém não, cara. Sabe, a vida já é muito difícil para muitas pessoas. E numa pandemia aí, força a mente. Porque é tudo, né, cara? É perda de pessoas, desemprego, empresas, perda família, da capacidade de perda do poder de renda, né? Do poder de compra, perda de familiares, perda da liberdade, do locomover-se tranquilamente, sem se preocupar com... Cara, é muito complicado. Júlio, é nessa hora que eu dei até uma respirada aqui, porque é nessas horas que eu fico puto, cara. Fico puto porque é o seguinte, cara. Se a gente, desde o começo, a gente tivesse encarado com mais responsabilidade, com certeza a gente teria poupado muitas vidas e muitas empresas. A gente já poderia estar um passo à frente nessa retomada em todos os sentidos. O problema do tal do negacionista, cara, essa galera, cara, é um retrocesso, cara. Deixa eu te falar, a gente não pode passar a mão, não, cara. Cada dia eu vejo assim que não... Sabe, é porque eles representam um retrocesso. Por exemplo,
Um dia nós vamos deixar de usar a máscara. Provavelmente nos próximos meses deve vir alguma coisa nesse sentido. Só que no dia que a gente deixar de usar as máscaras, cara, não vai ser por causa da luta dessa galera. E eles vão falar que foi por causa da luta deles que deixaram. Não. Foi por causa de uma questão de bom senso, de pessoas como nós, que fizemos a nossa parte para amenizar os casos. Porque se deixasse na mão dessa galera, cara, as UTIs estavam lotadas. Até cara. hoje. O que essa galera não para pra pensar, igual assim, a campanha do Zé Gotinha que acabou com a polio. É porque obrigaram. Assim, você nasceu a partir de 1980, se eu não me engano, você vai vacinar contra polio. E ponto. E não teve, nunca mais teve um caso de paralisia infantil, né? De um certo período pra cá. Só que o que eu queria te perguntar agora é assim, você com certeza vai tentar reeleger, ou eu não sei se você vai tentar um cargo de deputado, mas você pensa em fazer uma frente ampla contra essa galera do negacionismo, do falso patriotismo, essa desgraça aí. Pavel, hoje, com certeza, a gente já é talvez um dos principais nomes que faz esse debate em alto nível em relação aos negacionistas ali na Câmara Municipal, sabe? Inclusive, assim, é algo que exige muita psicologia nossa, a gente tá bem, porque é muito louco, cara. Eu tô te falando assim, é um debate estranho, sabe? Porque, assim, a gente ainda tenta explicar para as pessoas, a gente tem outros vereadores ali, por exemplo, a gente tenta realmente colocar informações, ponderar certas informações, mas a galera ali tem muita gente, cara, que... Não sabe nem o que um vereador faz também, mas foi eleito. Cara, é estranho, cara. Assim, eu tô te falando, tem um clima muito bom, tem muitos bons vereadores ali, mas esse pessoal negacionista, eu vou falar uma coisa que séria aqui. Por mim, se alguém morrer aqui em Goiânia por causa de fala de vereador ou vereadora, esses vereadores têm que responder criminalmente. Pra mim tinha que ser preso, cara. Pra mim tinha que ser preso. O grande problema hoje no Brasil, em Goiânia, em qualquer lugar, é a questão de fake news. É questão de posicionamento. Isso não é liberdade de expressão, não. Isso não é liberdade de expressão. Isso a é pessoa mentira, tem que ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada pelo caos que ela cria, pelo problema que ela gera. A partir do momento que a pessoa chega e fala, por exemplo, que induz uma outra a não se vacinar, e essa pessoa vem a óbito, tinha que ser responsabilizada criminalmente. Para mim, alguns vereadores ali, dependendo das consequências das falas deles, para mim tinha que ser preso, cara. Preso. Porque é muita loucura. Depois de 605 mil mortes, o cara ainda chegar e falar que as vacinas, por exemplo, são experimentais. Que vacina tem fetos humanos, o chip. Cara, isso é loucura. É espalhar o medo, é a confusão. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas, cara. Seu mandato foi dentro da eleição, dentro do olho do furacão, né? Com essa questão de Covid e tal. Mas aí, você pensa em reeleger? Você tá meio assim, cara, não vou. Cara, esse é algo que eu não passa na minha cabeça, sabe, Pavel? Eu realmente não penso, eu penso no hoje, sabe? Eu realmente quero fazer as coisas acontecerem. Não é fácil. Eu te digo o seguinte, não é fácil. A galera deve achar que esse é um trem muito sussa, né? A visão de político. Eu nem invento, porque, cara, eu acho que eu já tinha matado os dois no seu lugar. É muito sacrificante, apesar de ser muito gratificante. Você vê, assim, as coisas acontecendo, assim, suas lutas, as conquistas, né? Mas não é uma vida fácil, sabe assim? Não é uma vida fácil. Para alguns, acredito que sim, porque cada um tem o seu perfil, cada um tem sua maneira de vencer uma eleição. Sabe? A minha eleição foi uma das mais baratas que teve dos vereadores eleitos. Então, tem cara que simplesmente na época lá chega lá, compra todo mundo, tá tudo certo. E passa o mandato inteiro não se posicionando. Por quê? Porque não faz diferença para ele, cara, sabe? Então cada um tem seu perfil. Mas é o que eu falo. Cada vereador ali representa o seu eleitorado, cara. Estamos com 1 hora. Marlos, a gente é o seguinte, costuma dizer o seguinte, cara, que quando a conversa é boa, o tempo passa e você não percebe, né? E a gente já tá com 1 hora, então a gente tem mais aí uns 10 minutos, 15 minutos, então eu queria conversar contigo o seguinte, quais são os projetos que você está encampando agora e quais são os futuros, né? O que você está pensando? Cara, eu tô muito animado com o projeto que nós estamos fazendo, inclusive junto com o deputado Irmãos Cruvinel, que é essa questão do direito dos animais. Inclusive, eu acredito que amanhã vou estar postando, o pessoal vai estar vendo depois, né? Depois você dá uma olhada aí, que é sobre o seguinte, nós estamos fazendo hoje,
No ano passado, na verdade, foi lançado um pseudo-hospital público municipal veterinário, que não era... Hoje você vai lá hoje, tem estrutura, mas funciona mais como uma clínica, não é um hospital, como foi lançado, divulgado, que foi bem na época da eleição. Então hoje, junto com o deputado Irmão, nós estamos colocando lá uma emenda parlamentar para comprar uma ambulância animal e para fazer o centro cirúrgico. E nesse centro cirúrgico vai fazer as castrações gratuitas. Meu pensamento no começo era fazer o castramóvel. Para fazer a correria da galera, fazer nas regiões. Só que conversando com o Conselho Municipal, Conselho Estadual de Veterinário, eles falaram para mim assim, Marley, não é o ideal. E conversando com algumas ONGs... Até porque a gasolina tá R$7. Aí fica mais inviável. Fica mais inviável. Ele falou assim, Marley, não é o ideal. Eu falei, cara, por quê? Eu falei, por quê? Porque é bacana, você manda o castramóvel lá no bairro e faz. Ele falou assim, Marley, porque é o seguinte, qual que é a ideia? É a saúde do animal. Eu falei, certo. Então é o seguinte, se você investe para fazer o centro cirúrgico, é muito melhor. A ambulância vai lá, traz os cachorros, faz a cirurgia e o cachorro fica ali. Às vezes, se precisar de um dia para outro, tomando algum medicamento. Então eu falei, cara, é isso aí. Já vacina. Entendeu? Então é mais interessante e o ideal. Porque o castramóvel você vai lá, faz, e às vezes você libera. E como é que você libera, às vezes, um cachorro para uma família humilde que vai ter que comprar medicamentos, ter que aplicar? Então, realmente, nesse sentido, não faz. E, às vezes, o castramóvel também, ele não segue alguns critérios de higienização. Então, é melhor, a gente analisou, porque é o seguinte, cara, eu tenho as ideias, mas só, igual eu falei, um cara de diálogo, e gosta de ouvir quem entende. Então, juntei com quem entende e falei assim, galera, eu quero fazer algo. Qual que é o ideal? Então, assim, nós estamos levando, né, estruturando ali a sala cirúrgica, que é o Centro de Bem-Estar Animal Municipal Veterinário aqui de Goiânia, e estamos dando uma ambulância animal, que, cara, isso aí já vai ser assim, uma mão na roda, cara. Sabe, demais ir pra ONGs, para o pessoal todo. Você chega lá e você tem 400 cachorros, 200 cachorros. E falando nessa pauta animal que é bacana, eu propus pro prefeito de Goiânia, no site deles, eles criaram uma parte lá para adoção de cachorro. Então, sentir estimular que tem essa adoção de cachorro, porque tem muito cachorro na rua, cara. É um problema social, inclusive, nesse sentido, que muitas vezes fica nas costas das ONGs. E as ONGs ficam lá pedindo dinheiro o tempo inteiro, porque é difícil, muito difícil sustentar isso tudo, entendeu? E é muito sacrificante também, não é uma vida fácil, não, cara. Não, eu sei porque a gente cuida dos gatos e agora apareceu um cachorro lá na escola também. Então a gente adota e eu sei como é que é. Recentemente mesmo, uma gatinha lá, cara, apareceu com a pata quebrada e ela tava prenha. E você não pode fazer nada. Tem que esperar a prenhez acabar, ela dar a luz, ela parir, pra depois cuidar. E não tem suporte nenhum. Se tiver, por exemplo, uma ambulância dessa, eu ligo e falo, tô com a situação aqui, como é que faz? E vai fluir, sabe, cara? Vai fluir, vai ser certeza. legal. Eu acho que até no começo do início do ano, acredito que já vai estar funcionando isso tudo, sabe? Acho, assim, que até o final... Começo do ano que vem, sabe? Então, assim, falta o quê? 3 meses. Então, assim, cara, eu tô muito feliz porque também era uma pauta, cara, que eu sempre lá na minha região, a gente sempre fez um trabalho com os animais de lá. Muitos animais perdidos. Então, assim, a gente fazia esse corre, vamos supor, sumiu um cachorro. A gente fazia um corre, uma movimentação para encontrar. Porque um animal, cara, é que nem um ente querido. Entendeu? E a gente, nesse meio tempo aí, a gente vendo vários cachorros abandonados, vários cachorros de rua. E não adianta enxugar gelo, cara. Esse negócio de ficar só dando ração ou mandando dinheiro para um ou para outro não resolve. Nós temos que fazer uma campanha forte de castração de animais. Assim como foi a de vacinação contra a raiva. Inclusive, a galera antivacina não vacina seu cachorro e vai peitar ele quando ele pegar a raiva. Eu falei, faz esse favor. Boa. Sério. Não, sério. Eu desafio. Pois é, e recente agora, o que você tem de projeto além desse a ser apresentado? Cara, como é que inclusive tá aí? apresentamos um projeto, eu vou falar dos atuais agora. A gente apresentou um projeto agora que é para reconhecer o muralismo, que é o grafite, como uma arte. A arte aqui na nossa cidade, porque não existe nada nesse sentido. E a gente vai, no nosso projeto, todos esses muros municipais, de órgãos públicos, vai estar liberado para se fazer muralismo. É claro, com a autorização da instituição nesse sentido. E aí nós vamos querer que, dessa forma, quando a gente reconhece como o muralismo como uma arte urbana, como uma arte mesmo,
a gente pode trabalhar junto com a Secretaria de Cultura, por exemplo, de fomentar maneiras de incentivar o muralismo aqui. E nós temos vários artistas, vários coletivos aí que se destacam, não só aqui em Goiânia, não só nacionalmente, como internacionalmente. Então isso é algo muito legal, tem a ver com a cultura, tem a ver com a nossa vibe, e eu tô assim, muito empenhado em relação a isso. Pois é, você falar nisso, cara, em 2018, que foi o segundo ano meu na escola, né? Eu tomei posse em 2017. Um dos projetos que eu apresentei lá e a gente teve liberdade e tudo, só que não teve suporte, não teve apoio, não teve fomento para poder encaminhar, era esse. Eu levei algumas pessoas para poder conversar com a molecada. Por exemplo, eu levei um grande amigo, Abraão, que é o veterinário, e a gente fez uma apresentação lá do trabalho do veterinário de pets exóticos. Levamos uma cobra e tal, e ele falou sobre como lidar com o animal, né, na natureza e tudo. E um outro projeto era o seguinte: a gente levou a galera do grafite lá na escola para eles conversarem com a molecada. E aí, primeiro, desestimular a molecada a rabiscar, pichar. Falar, ó, grafite é uma coisa, picho é outra, enfim, né? Não pega a sua caneta e fica riscando aqui a porta do banheiro, não, que dá trabalho pra tia da limpeza ficar limpando o banheiro. E a ideia era o quê? A gente buscou patrocínios para poder colocar a molecada para pintar o muro da escola com o suporte, com a orientação desse pessoal do grafite, cara. Só que a gente não teve patrocínio, não teve fomento, a coisa acabou se perdendo. Entendeu? Mas só numa das visitas lá a gente descobriu um monte de aluno que desenha bem pra caramba e tava lá perdido. Que ninguém é uma arte, cara. Eu realmente acredito, cara, que tanto o esporte quanto a cultura são instrumentos de modificação social, sabe? E realmente eu quero fazer ações para levar pros bairros, cara, principalmente, entendeu? Então, assim, até nesse sentido, além da defesa, que a gente vai continuar, por exemplo, a database, nós estamos firme e forte. Não um projeto de lei nosso, mas é uma luta que nós estamos à frente junto com o sindicato. A gente vê mecanismo de levar isso para os bairros, sabe, cara? Tipo assim, por exemplo, eu estou defendendo, já fiz esse requerimento ao prefeito, junto com o Conselho Estadual de Educação Física, para voltar, por exemplo, ter nos bairros, nas praças, atividade física. Mas atividade física com orientação de um profissional de educação física, entendeu? Ou então uma atividade recreativa. Cara, isso é uma coisa muito legal, por exemplo, a terceira idade, cara. Pessoal que, vamos supor, a gente passou tão lascado esses últimos 2 anos, a gente tem que fazer uma retomada cultural, tem que fazer uma retomada social, uma retomada de educação física, trazer isso para as pessoas, para os parques, para os bosques, né, para as praças, claro, sempre de uma maneira segura, mas fomentando isso, cara, que isso é qualidade de vida. Cara, a gente tem que lutar por qualidade de vida. Quando a gente fala qualidade de vida, assim, soa de uma forma ou de outra, mas aí você não vê, por exemplo, assim, a gestão pública dizendo isso. Cara, vamos lutar, vamos fazer buscar ações que vão melhorar a qualidade de vida da pessoas. sua população. Né? Infelizmente, a gente chegou ao fim. Se você quiser deixar suas considerações finais aí. Cara, realmente passa rápido, né? Eu nem falo, por exemplo, do projeto nosso, né, de cidades inteligentes. Então, mas é isso que eu ia dizer. Sabe o que a gente podia massa. fazer? Vamos marcar uma outra entrevista, cara? Vamos? Bora. Massa, pra gente pegar o que você já fez e o que tá vindo pela frente. Bora vamos demais, marcar cara. outra. E tem muita coisa boa, igual as cidades inteligentes, vai dar um assunto massa, cara. Vai ser um lance massa aí. Vamos fazer então. Vamos fazer Marlon, outra. assim, eu espero que você continue com essa lucidez, né, durante toda a sua carreira política, né, esse cara que você apresentou aqui pra gente, que seus projetos, principalmente os de inclusão, né, de qualidade de vida, tudo, sejam bem-sucedidos. Porque é o que eu espero, acho que é o mínimo que o político tem que fazer, né? É o mínimo. E não seguir carreira por seguir. Então, assim, eu agradeço você sair da sua agenda totalmente ocupada, a gente sabe, pra vir aqui abrir um espaço pra gente. A gente tá de novo gravando aqui porque, assim, a Enel é uma maravilha, né? A gente teve um problema no bairro do nosso estúdio, assim, já era pra ter resolvido há dias, mas sabe como é que é, né? É porque é empresa estadual. E só para complementar as primeiras ações que nós tivemos lá quando entramos na Câmara foi abrir uma SEI contra a Enel. O que é uma SEI? É como se fosse uma CPI.
Aham. A C contra N. Então nós estamos lascando ferro nessa moçada aí, bicho. Pode abrir, porque pode. assim, a gente tá aqui com barulho de grilo, de não sei o quê. Parece bucólico, parece assim, muito informal, mas não, é porque a Enia deixou a gente na mão. Mas Largou a gente na mão. vamos lá. Então, galera, assim, muito obrigado a vocês, né, que passou mais um tempo aqui com a gente. Obrigado, Marlon. E se você quiser falar mais alguma coisa, consideração final, eu já tô me despedindo aqui. Quero só mandar um abraço pra moçada. Quem não me segue aí, pode seguir lá no Instagram, Marlon Baco. Mandar um abraço pra vocês aqui. Pra gente foi muito bom, cara. Obrigado foi, mesmo, Marlon. Obrigado, Foi Marlon. massa mesmo. Isso. Estou sempre à disposição. Dizer para o pessoal, tem ideias bacanas, entra no Instagram, manda para mim, manda para vocês. Uhum. E o mandato nosso, cara, é de vocês, cara, é para servir. Tem muita coisa legal que às vezes a gente aplica que não necessariamente foi o que eu pensei. Às vezes alguém que chegou e falou assim, poxa, Marlon, é nesse caminho. Então eu sempre tô buscando da galera, cara, tem uma ideia legal, traz. Porque às vezes aquela ideia sua, ela não tá bem elaborada, ela é pequenininha, mas aquilo ali me dá uma ideia muito maior. Cara, só pra você ver, cara, só pra você... Cara, Não, pode falar. amanhã, vamos encerrar. Não, só pode pra você falar. ver, amanhã, com uma ideia pequenininha que um cara chegou e falou pra mim, eu vou estar amanhã com o prefeito, nós vamos tentar fazer em Goiânia 2 espaços de observação lunar. Não, cara. Então, olha só pra você ver umas coisas mais sem pé, Aí sem mexe cabeça. comigo. Aí você gosta? Aí que legal. Muito, Então, cara. amanhã nós vamos estar com o astronomia, prefeito. Olha aí, cara, que massa. Então, amanhã nós vamos estar com o prefeito pra gente lutar aí por 2 espaços, sabe? De observatório lunar. E é uma galera massa que vai estar lá. Então, assim, uma ideinha que ele me deu, que era outra coisa, cara. Os caras estavam pensando em outra coisa, aí a minha mente já... Então, eu gosto de escutar, cara. Eu tô à disposição. Segue a gente aí, tô à disposição. Não, essa coisa aí, pra gente finalizar, por conta de uma ideia minha sobre isso, de ensinar astronomia para os alunos e inscrever meus alunos na Olimpíada Brasileira de Astronomia, meu nome tá em Marte, cara, lá na sonda Perseverance. Porra, sério? Sério. Pô, vamos amanhã no prefeito. Vamos conversar. Tô falando sério, amanhã 11 horas. É? Pô, se vira, mano. Então vamos Bora lá. combinar, vamos. Eu vou. Aí, ó, se você quiser dar uma pedrada no Júlio, na Prefeitura de Goiânia. Gente, amanhã, vamos 11 horas. lá, ó. Agradecemos aqui o Marlon. Agradecemos demais a presença do vereador Marlon aqui com a gente. Agradecemos os patrocinadores aí, o pessoal que tá do nosso lado, Big Green, Capela, a Monkey, Via agradecer 21. Via 21, agradecer a equipe técnica, o Vitor que tá aqui com a gente, o Yuri, enfim, a galera A boa. Salmix também. A Salmix também, exatamente. E obrigado, gente. Olha, nós vamos deixar aqui as redes sociais do Marlon aqui para você ir acompanhando também. Curta, compartilhe e se inscreva no canal aí. Um abraço, galera. Falou. Valeu.